Nessa história, a cidade do nosso herói está um caos. Ele, por sua vez, está idoso e está de luto pela perda de um ente querido. Na televisão, existem as informações de como está o mundo sem os heróis, mas foi necessário uma fagulha para que esse herói voltasse ativa. E hoje eu vou falar de Homem-Aranha, Potestade. Fala aí, rapaziada, mais um vídeo aqui do Bolha dos Quadrinhos e tá foda fazer vídeo. Graças a Deus eu arrumei um emprego e agora eu tenho menos tempo para gravar. Antes eu tinha mais tempo por estar desempregado, só que eu tinha menos vontade de fazer vídeo. Mas enfim, eu vou conseguir me ajeitar para estar fazendo o vídeo aqui pro canal. E hoje é o vídeo do Não Existe Gibi Ruim com Homem-Aranha Potestade. E eu devo admitir que esse gibi só tem um defeito. Apenas um. Segue comigo aqui. Basicamente, qual é o defeito dele? É querer ser o Cavaleiro das Trevas do Homem-Aranha. Depois de eu falar isso, você pode pensar, tá ok, então tudo no quadrinho é ruim, porque ele é uma imitação barata e sem sal do Cavaleiro das Trevas. E você tem razão, ele realmente é uma imitação barata e sem sal do Cavaleiro das Trevas. Porém, existe qualidade aqui, bem no fundinho dessa história. No finalzinho tem uma qualidade nessa história. E o que fala aqui em Homem-Aranha Potestade? O nosso herói Peter Parker, ele, assim como no Cavaleiro das Trevas, tá idoso. Ele deixou a página dele velho, porque aparentemente quando Peter Parker envelheceu, ele não só deixou as características dele mais velhas, ele também apodreceu. Olha essa figura. O cara virou um maracujá de gaveta, apodreceu completamente e agora não tem mais os poderes dele. Ele desistiu de ser Homem-Aranha depois de uma perda importante. E qual é essa perda? Você que tá vendo o vídeo, você sabe. Ele tem... ele virou radioativo. O sangue dele é radioativo, a saliva dele é radioativa, o sêmen dele é radioativo. Ele infectou a Mary Jane, ela teve um câncer e ela morreu. Você sabe disso? Você sabe disso? Você tá vendo esse vídeo, você sabe dessa história. Todo mundo que sabe dessa história sabe que ele é radioativo. Não preciso nem ficar fazendo charme aqui. E o bichinho tá de luto. Então, assim, uma coisa boa que tem que se elogiar. O luto dele é bem justificável. Eu comprei a ideia dele estar de luto por todo esse tempo, porque, convenhamos, a Mary Jane sempre foi o amor da vida dele, e quando ele descobre que a morte dela foi por culpa do próprio Peter Parker, de ser quem ele dá para levar em consideração a dor que o personagem está sentindo. Ele é muito depressivo, com certeza. Isso sem dúvidas. Ele fica muito depressivo e fica tendo alucinações com a Mary Jane o tempo inteiro. Até discutir com o vento, ele discute que ele acha que a Mary Jane tá ali. Até que chega na porta dele o J. Jameson. Que, convenhamos, se pro Peter Parker ele ficar com 55 anos, ele tá desse jeito, o JJ até que envelheceu bem. Ele já era velho quando o Peter virou fotógrafo, e aqui o Peter apodreceu, o JJ tá ok. E o que acontece? O JJ, ele tenta ser aquela fagulha para trazer o Homem-Aranha de volta. Como a cidade agora é completamente totalitária, com policiais, uma força policial quase que fascista, totalmente escroto, eles batem todo mundo sem o menor motivo. E o JJ apanha pra caraca, o coro aguenta a porrada, hein? Deixa eu falar direito, né? Ele entrega uma câmera pro Peter Parker junto da máscara dele, e saindo do prédio do Peter, ele é abordado pelos policiais que enchem o coroa de porrada. E aí aparece o Peter Cuequinha. Eita, mostra. O Peter Cuequinha pra salvar o JJ. Ele vai lá, mete a porrada nos outros policiais, e o melhor jeito que ele retribui pro JJ é dando uma porrada no velho. Velho batendo em velho. Depois disso, aparece essas cenas de TV que são a inspiração de Cavaleiro das Trevas, só que aqui elas estão espalhando fake news. Numa página a gente tem o caos que está acontecendo na cidade, aqui com o JJ falando no jornal, avisando tudo, e aqui a mídia dando
o trabalho de fake news da mídia, falando tudo o que está acontecendo ao contrário, e que como o projeto Teia, que é um projeto que o governo está planejando para fazer uma cúpula em Nova York para proteger os cidadãos, cidadãos. E aí que nessa história aparece essa menina aqui, essa guria de cabelo louro, que tá perdida e uma outra garota chama ela porque ela encontrou um lugar onde ela pode se refugiar. E onde é? Com o JJ, esse velho maluco do caralho. E ele tá guardando nessa igreja um sino, porque quando o projeto Cúpula foi acionado, eles pediram para que tirasse todos os sinos das igrejas, tudo que era metálico, né, nos prédios, para não interferir nessa cúpula. Esses são os sinais claros de quem é o vilão. Qual vilão do Homem-Aranha não gosta de som? Porque o som afeta ele. Você sabe? Deixa nos comentários. E aí, história vai, história vem, e o nosso querido Homem-Aranha, ele vai enfrentar o Sexteto Sinistro Coroa. Os coroas do Sexteto Sinistro. Olha essa página aqui. Essa página é bonita. Essa página não é feia, não. Ó. É bem legal. O Sexteto Sinistro Coroa, já velho, voltaram agora sendo mandado pelo Venom. Quando eu tô falando Venom, não é o Ed Brock. É o Venom, o simbionte Venom, que tá sem o Ed e tá controlando tudo a partir do governo ali de Nova York. Ele traz o Sexteto Sinistro de volta pra ir contra o Homem-Aranha, só que aos 45 do segundo tempo, um vilão, herói, ó, vai lá e salva o Peter, que é o Dr. Octopus, completamente biruleibe das ideias. E esse Dr. Octopus, aqui em Potestade, ele me lembrou muito o visual do Dr. Octopus no Homem-Aranha Superior, o Superior Homem-Aranha, que ele pega a mente dele e joga pro corpo do Peter, e o Peter fica no corpo do Homem-Aranha. Achei que tá aqui embaixo. Me lembrou o estado físico do Dr. Octopus no Homem-Aranha Superior. E aí ele vai lá e faz como é que fala? Uma intervenção das piores possível com o Homem-Aranha, jogando o corpo da Mary Jane pro Peter Parker. Ele, toma aí, desgraçado, olha tua mulher aí, ó. Faz sentido? Não faz, porque essa mulher já morreu faz tempo. Como é que o corpo dela ainda tem pele, tem cabelo? Na minha cabeça isso aí é só alucinação, ele tá... E aí vamos seguindo, essa página ilustra bem como a mídia está representada. Aqui está contando tudo o que está acontecendo na cidade, protestos, toda loucura. E aqui está o pessoal na televisão dizendo, olha que maravilha, olha como é que tá tudo maravilhoso. Assim, é legalzinho, mas é uma cópia barata do Cavaleiro das Trevas. E aí no final nós temos a revelação, que não, bem, tava na cara, que vai sendo essa revelação desses 9 quadros aqui. 9 não, né? Tem 3, 6, começa com esses 7 quadros aqui. Ó, dente preto. E aí vem para esses 9 quadros das reações do Venom aparecendo. Até que vai dando continuidade na história. E aparece o Venom cearense. O design tá maneiro, pô. Tipo assim, de tudo, das poucas coisas que tem para se elogiar aqui, esse tá legal. E ele aparece junto do retorno do Homem-Aranha, que tava muito deprê, e aí se colocou dentro de um caixão. Acho que é o mesmo caixão que tava a Mary Jane. Ele tá, né? E aí tem nessas cenas aqui esse Dong, que no caso é alguém batendo no sino, o único sino que restou que o JJ tinha guardado. E aí vai a gangue das criancinhas lá, mascaradas. Cadê as criancinhas mascaradas? Vai as criancinhas contra o governo totalitário de Nova York. Só que nós descobrimos que essa garotinha, ela na verdade é filha do Homem-Areia. Ó, o design do Homem-Areia tá bem legal. Não tá ruim, não. Tá... Tchau.
E aí tem essa cena aqui onde ela tá tomando uma saraivada de tiro, o corpo dela desmonta e o Homem-Areia fala para ela: se junte, minha filhinha, você vai conseguir. E nós vamos seguindo com o Homem-Areia, ó, e vamos seguindo com o Homem-Aranha fazendo aquilo que aquilo que ele é o melhor em fazer: meter a porrada nesses vilões chechelentos e idosos. Que agora o Homem-Aranha também é um velho idoso chechelento. Aí ele vai ganhando cada um dos vilões do Sexteto Sinistro. Essa parte é engraçada porque o Kraven, o caçador, que envelheceu bem até, continua, não tá nem grisalho. Ele disse que o gás do medo ele era usado pelos caçadores quando ia enfrentar algum bicho aleatório que eu não ligo. E aí o Peter vai vendo os medos dele, que tá abatendo ele na hora de brigar. E o que o Kraven tá vendo? Um rinoceronte gigante. Uau! E aí luta vai, luta vem. O Homem-Areia, como ele e o Sexteto Sinistro estão no estilo Esquadrão Suicida com a bomba no corpo deles, porque caso dê alguma coisa errada eles só explodem todo mundo, o Homem-Areia toma uma decisão, que é explodir todo mundo. Ele então vai até o prédio que o Peter tá lá lutando contra o Venom, e essa página aqui, onde eles estão conversando, é muito legal. É muito legal mesmo, que aqui no caso a gente só vê os olhos e o sorriso macabro do Venom, e aqui os olhinhos pequenininhos do Homem-Aranha. E é um diálogo bem maneiro entre eles dois, para ter essa revelação aqui, ó. O Venom cearense gigantesco contra o Homem-Aranha idoso. E bom, é nessa parte que o Homem-Aranha só apanha. Ele já tá abatido, tá velho, tá acabado e só toma porrada. É uma porradaria sincera, ela, assim, de todas as cenas de lutas é a melhorzinha. Até que chega no final da história, o Homem-Areia fala assim: ó, amigão, a gente tem uma bomba no pescoço, já é? Então o que você faz? Você explode nós tudo. Aí ele vai lá e explode todo mundo. E aí finaliza a história com o JJ Jameson fazendo aquele discurso babaquilson dele, falando mal dos heróis, mas como eles são necessários. Enfim, bom, final da história, e é onde eu reforço que ela só tem um único defeito. Um único defeito, que é tentar ser muito um Cavaleiro das Trevas. E convenhamos, já existe o Cavaleiro das Trevas, escrito e desenhado pelo Frank Miller, com um dos personagens mais famosos de todo mundo, que é o Batman. O Homem-Aranha também é um dos personagens mais famosos que existe. E a história que eles deram aqui em Potestade, ela é boa, mas ela seria melhor se ela deixasse de tentar ser tão Cavaleiro das Trevas. Por que não contaram uma história de luto com a perda da Mary Jane, mesmo com essa parte dele ser radioativo, ou do Venom controlando controlando o governo por dentro para fazer de tudo para ter força o suficiente para né, comer a cidade inteira como ele quis aqui, e com o Homem-Aranha voltando depois de toda essa perda. Óbvio, ia aparecer Cavaleiro das Trevas ainda? Iria. Mas pelo menos isso não ia estar tão na cara de quão covarde eles foram escrevendo essa história. Espera, isso aqui não existe gibi ruim, né? Eu deveria estar elogiando. Mas convenhamos, também é uma coragem escrever uma cópia tão mal feita. Isso é um elogio? Talvez. Os desenhos são chechelentos, são bem nada com porra nenhuma. Esse Peter Parker velhote, é que nem eu disse, o bichinho apodreceu. Ele não envelheceu, ele apodreceu. Mas uma coisa que eu acho que é boa são os diálogos. Ainda tem a essência dos personagens nos diálogos, menos nessa garotinha que é filha do Homem-Areia, essa aqui, porque ela dá um discurso aqui contra esse sistema totalitário que eu pensei que era uma jovem de 30 anos dando discurso, não parecia uma criança. Mas é isso.
como esse quadro é para tentar defender gibis ruins, algumas coisas que existem de boa neles, eu afirmo que o texto é bom, os diálogos são bons, existem momentos entre o Venom e o Homem-Aranha que você já viu em outras histórias, mas aqui não ofende, o desenho é horroroso, e o defeito maior dele é tentar ser um Cavaleiro das Trevas. E é isso. Caso tenha gostado do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, se você já leu essa porcaria aqui, que é muito boa, e compartilha. Esse vídeo aqui é só uma brincadeira, Potestade tem muitos defeitos, mas eu tô aqui para defendê-los, porque vale a pena essa experiência, e mês que vem vamos ver outro gibi ruim para eu tentar defender. Pra que eu fui ter essa ideia? Puta que pariu. Valeu!